Se a gente tiver então uma configuração aqui de um dipolo elétrico formado por uma carga Q, uma carga menos Q, aqui neste ponto, e vamos assumir que a separação entre essas cargas é dado aqui um ponto central que divide exatamente o meio, né, o centro entre essas duas cargas. Nós podemos atribuir aí dizer que temos uma distância A da carga positiva até o centro e uma distância A da carga negativa até o centro dessa distribuição. Se nós pegarmos então essa reta perpendicular a esse ponto central, ok, e quisermos determinar o campo elétrico em um determinado ponto P sobre essa reta, então vamos chamar um campo P, um ponto P, perdão, nesse ponto aqui, sobre essa reta aqui que está exatamente no centro, né, entre a separação das duas cargas. A carga positiva, nós sabemos que ela produz aí um campo elétrico. Nós pegarmos essa distância aqui, nós podemos fazer o campo elétrico que a carga positiva produz nesse ponto P, ele tem uma direção representada aqui por este vetor, que eu vou chamar campo elétrico da carga positiva, certo? Saindo da carga na direção radial, né? Aqui a gente tem o vetor que a gente pode chamar do R positivo, né? O que dá a direção da carga até o ponto. Para a carga negativa, a gente pode representar um vetor equivalente, que a gente tem essa distância aqui do ponto P até a carga negativa. Estamos analisando aí o campo elétrico individual gerado por cada carga. Então a gente tem um campo elétrico que aponta na direção da carga negativa, que a gente pode chamar vou representar aqui por um vetor campo elétrico negativo, que é da carga negativa. Aí a gente tem aqui, poderia representar em função aqui também do vetor da posição da carga, que dá a direção do campo, apontando para o ponto P, um R negativo, aí, né? Um versor que dá essa direção. Como a carga é negativa, né? Então o campo elétrico E negativo, ele vai ficar com uma direção oposta a esse vetor R-, né? E se eu chamar essa distância desse ponto, que vai ser a minha origem aqui, até o ponto P, vamos chamar essa distância aqui de R, simplesmente, né? Então nós temos aqui dois triângulos retângulos, né, para definir essas distâncias, que são idênticas pela questão de simetria do problema. Então a gente pode definir que essa distância aqui, podemos calcular essa distância, se eu chamar de R positivo, que é essa distância, certo? Ela é dada por A ao quadrado, que é a base desse triângulo retângulo, mais R positivo, aqui no caso a hipotenusa desse retângulo, né? Então aqui os catetos A ao quadrado mais R ao quadrado, e isso aqui, a raiz desse fator é essa distância R positiva. Da mesma forma, do outro lado aqui, a gente tem uma distância que eu posso chamar de R negativo, e por questão de simetrias, novamente, a gente vai chegar a um valor que é igual a essa expressão. Então, a gente pode concluir que a distância de ambas as cargas, né,
positiva ela está a uma mesma distância do ponto P que a carga negativa está. Então, R positivo é igual a R negativo, a distância linear aqui. E a gente pode representar, então, de forma, vamos escrever aqui a expressão, né? O campo elétrico positivo, né? Esse vetor aqui, ele é dado pela carga Q dividido 4π ε0, 1 sobre 4π ε0 é a constante de Coulomb, a constante K, né? Vezes a distância R positivo ao quadrado. Isso aqui dado na direção do que eu chamei lá do vetor, do versor R positivo. Certo? E o campo elétrico negativo, ele é representado por menos Q, que é a quantidade desta carga, dividido 4π ε0, a distância da carga até o ponto P é R negativo, que nós já concluímos aqui que é igual ao R positivo, mas isso que nós vamos utilizar daqui a pouco. Então, R negativo ao quadrado. E, por definição, o campo elétrico é dado, a direção aqui é definida pelo vetor que parte da carga e aponta para o ponto P, né? Então, pelo vetor aqui que eu assumi como R negativo, o meu versor R negativo. Como a carga é negativa, então o campo elétrico ele é na direção, no sentido oposto a esse vetor que parte da carga e aponta para a direção do ponto P, né, que a gente está querendo determinar. Então, o campo elétrico. Nessas expressões aqui, elas, por definição, são as relações vetoriais do campo elétrico individual, gerado por cada carga naquele ponto P. E aí, então, se a gente quer o campo elétrico total naquele ponto P, então o campo elétrico total no ponto P, vetorialmente, ele é dado pela soma desses dois vetores aqui, desses dois campos vetoriais que nós acabamos de definir. Certo? Bem, só que como o problema aqui ele existe a questão da simetria, né? Essa distância aqui, o valor dessa distância aqui é igual, já que a gente está analisando, está supondo um ponto P sobre essa reta que divide, né, que está exatamente perpendicular e passa pelo ponto central entre as duas cargas, é perpendicular às duas cargas e passa pelo esse ponto central. Então, ponto P, nós estamos querendo definir um campo elétrico em qualquer ponto sobre essa reta aqui perpendicular e que passa exatamente entre as duas cargas do dipolo elétrico, né? Então, a gente pode analisar ainda de uma maneira mais simplificada, pegar apenas o ponto P aqui e representar. No ponto P, okay, nós temos o campo elétrico positivo e o campo elétrico negativo aproximadamente nessas direções, certo? E se nós assumirmos agora, então, um referencial, né? Nós assumir um referencial aqui. Essa direção aqui vamos chamar do nosso x, dado pelo versor x unitário na horizontal, e na vertical uma direção y,
certo? Dado por este vetor. Então, nós claramente podemos decompor esse campo elétrico, esse vetor campo elétrico gerado pela carga positiva, em suas componentes agora na direção x e na direção de y, correto? Então, na direção de x, nós temos uma componente aqui, que é a projeção do vetor campo elétrico. A componente dele aqui é dado por esse vetor projetado na direção do meu versor x. E essa componente aqui eu vou chamar simplesmente de o E positivo na direção de x, ou com a componente x, né, do E positivo. E o mesmo processo de composição, então a gente pode fazer da componente de E em y. E essa direção de y aqui, essa componente, melhor dizendo, do campo elétrico gerado pela carga positiva na direção de y é dado por este vetor, né? De forma que o campo elétrico positivo ele pode também ser representado, gerado pela carga positiva, como uma componente x mais uma componente y, certo? O mesmo processo nós podemos fazer para o campo, a decomposição para o campo elétrico gerado pela carga negativa. Então, a carga negativa ela produz esse campo elétrico, aqui, esse vetor campo elétrico no ponto P, né? E, novamente, pela questão de simetria, né, como essas distâncias aqui, a distância do ponto P, o ponto P está à mesma distância da carga positiva que está da carga negativa, nós já havíamos concluído isso, né, pela questão de simetria. Então, a intensidade de ambos os campos, do campo positivo e negativo, a magnitude é a mesma, porque ela é dada simplesmente já que o módulo da carga é o mesmo, né, no dipolo elétrico, a distância aqui é a mesma, a constante aqui é a mesma, então a magnitude desses campos elétricos gerados pela carga positiva e negativa é o mesmo. Porém, o ângulo, obviamente, é diferente. Então, a magnitude, o comprimento desse vetor é o mesmo. Se nós decompormos esses dois vetores, esses dois campos, nas suas componentes x e y, aqui, adotando este referencial, então, se o E negativo tem a mesma magnitude que o E positivo, a decomposição desse vetor aqui na sua componente em x, ela resulta uma componente x aqui que é exatamente igual. Então, nós teremos aqui uma componente deixa eu representar aqui um azul um pouquinho mais escuro, vamos ver se vai aparecer, que é exatamente na mesma direção com a mesma magnitude, que é a componente do campo negativo na direção de x, né? E na direção de y nós teremos uma componente do campo negativo decomposto aqui na direção de y. Novamente, pela questão de simetria, as distâncias são iguais, a magnitude de ambos os campos criados pela carga positiva e negativa são iguais. Então, nós concluímos aqui que a componente vertical, ou seja, a componente em y do campo elétrico no ponto P, a componente da carga positiva, ela tem igual magnitude do que a componente da carga negativa, né? As componentes em y vertical. Porém, elas têm sentidos opostos. Então, essas componentes, elas se anulam, elas se cancelam. Então, o campo elétrico vertical nesse ponto P, sobre essa reta de simetria,
certo? Sobre essa reta que passa exatamente aqui no centro, o campo elétrico no ponto P, a componente vertical, ela é nula, ou seja, ela se anula. Então, resta apenas no ponto P essa componente horizontal, que é dada por então, o campo elétrico no ponto P. Né? Nós podemos concluir aí, então, que será igual apenas a componente do campo positivo, componente X do campo positivo, mais a componente X do campo da carga negativa. E se nós pegarmos essa componente, como é que nós podemos determinar agora esta componente positiva? Vamos chamar aqui um ângulo. O ângulo entre essa reta que une as duas cargas e essa distância aqui, um ângulo θ. Certo? Por simetria, né? Novamente, observamos que esse ângulo θ é igual a esse ângulo θ deste lado. Então, ambos aqui têm a mesma angulação. Se nós traçarmos aqui neste ponto P, okay, novamente, essa reta aqui ela é paralela a esta, né? E esta aqui é a continuação, prolongamento da direção do meu vetor E positivo aqui. Então, esse ângulo θ também está presente aqui, com esse mesmo valor. Né? Da mesma forma, esse ângulo θ ele está presente aqui. Certo? Então, as componentes na direção de x, né, o meu E positivo é dado por essa expressão. A sua componente na direção de x é dado por essa expressão multiplicado pelo cosseno de θ. Então, ele me dá a componente na direção de x. Então, o campo elétrico positivo, o E positivo, a componente na direção de x, nós podemos definir pelo campo elétrico total, campo positivo, multiplicado por cosseno de θ. E o campo positivo, nós definimos lá pela definição de campo elétrico, que é dado pela carga dividido por 4π ε0. E agora vamos substituir aquela distância. Qual que é o valor da distância do ponto até a origem? Aqui, esse valor que nós calculamos aqui, ó. Vamos usar esta expressão, tá? Esse R. Raiz de A ao quadrado mais R ao quadrado. Então, essa distância é a raiz de A ao quadrado mais A ao quadrado, só que o R é elevado ao quadrado também, né, no campo elétrico. Então, R elevado ao quadrado, esse R positivo elevado ao quadrado é simplesmente A ao quadrado mais R ao quadrado. Esse R aqui é essa distância desse ponto até lá o ponto P. Portanto, nós ficamos aí com essa distância aqui, R ao quadrado mais A ao quadrado. E isso aqui, então, multiplicado por cosseno de θ, agora nos dá aqui a componente na direção de x do campo elétrico, criado apenas pela carga positiva, certo? Essa aqui, então, é a componente, ou a expressão, né, que define a componente positiva da carga elétrica. Componente em x, perdão, gerado no campo elétrico gerado pela carga positiva, por essa aqui. Agora, fazendo o mesmo processo para a carga negativa, novamente, se nós pegarmos aqui
A componente deste campo elétrico aqui, dessa expressão, a componente na direção de x, né, ela tem igual magnitude que a componente da carga do campo elétrico gerado pela carga positiva. Então ambas têm a mesma magnitude e nós já analisamos, né, que pela simetria do problema ela também tem a direção na direção de x positivo. Então a componente positiva, a componente de x do campo elétrico gerado pela carga negativa, nós podemos também concluir que ele vai ter o mesmo módulo, portanto ele vai ter esse mesmo valor aqui que o campo elétrico gerado pela carga positiva. Então vai ser a intensidade, a magnitude das cargas, Q vezes cosseno de θ, dividido por 4πε0, que é a constante de Coulomb, né, o inverso da constante de Coulomb, vezes a distância, que é a mesma. A distância ao quadrado é a mesma que a distância da carga positiva até o ponto P. Então, a gente chega na mesma expressão aqui, r ao quadrado mais a ao quadrado. E esta componente também está na direção de x. Portanto, agora a gente pode somar, já que as duas componentes estão na mesma direção, estão representadas na mesma direção, a gente pode simplesmente somar elas vetorialmente. E aí, então, o campo elétrico resultante, o campo elétrico total no ponto P, dado pela soma das duas componentes na direção de x, já que na direção vertical o campo se anula, né, ele é dado por simplesmente duas vezes essa magnitude na direção de x. A gente somar esses dois termos aqui, concluímos que o campo elétrico no ponto P é duas vezes a magnitude Q vezes o cosseno do ângulo θ dividido por 4πε0, 4πε0 nada mais é do que a constante de Coulomb, K, outra forma de ser representado, multiplicado aqui por r ao quadrado mais a ao quadrado. E tudo isso aqui está na direção da nossa base, que a gente assumiu referência, na direção de x. Certo? Então essa aqui é a intensidade do campo elétrico em qualquer ponto P, para qualquer ponto P que esteja localizado sobre esta reta. Né? Então, se a gente prolongar esta reta, por exemplo, para cá, na parte de baixo aqui por exemplo, chamar um ponto P2 aqui embaixo, observem que a nossa expressão também é válida. Apenas o θ aqui vai ter, ele é dado por um valor negativo, o r, como essa distância aqui agora vai ser negativa, mas na expressão ela surge como r ao quadrado, então esse negativo da distância aqui não afeta a expressão, né? Ele vai continuar representando como cosseno aqui desse ângulo negativo também continua positivo, ele vai continuar representando um campo elétrico total que é na direção de x. Né? Então, para qualquer ponto P que esteja localizado sobre essa reta aqui de simetria, a intensidade do campo elétrico ela é dada aqui por duas vezes a quantidade de carga vezes o cosseno do θ. Esse θ aqui é aquele ângulo, a angulação da reta entre as cargas até o ponto P, é dividido por 4πε0 e aqui multiplicado por r ao quadrado vezes a ao quadrado. Então, a distância do centro está presente aqui e essa distância é a separação
2A, né, a separação entre as cargas. Interessante notar que a expressão, vetorialmente, né, a gente conclui aí que sobre essa reta nós só temos campo elétrico na direção da componente x, ou seja, nós só temos campo elétrico na direção de x. E se nós analisarmos a representação de linhas de campo que nós utilizamos aqui anteriormente, essa reta, ela está, vamos dizer, ela está representada aqui exatamente no meio, entre as duas cargas, vamos dizer que esteja mais ou menos aqui, né, entre o meio. Então essa reta de simetria, ela está aqui, nessa reta que eu estou traçando. Então o ponto P, qualquer ponto P sobre essa reta, o campo elétrico total, ele sempre aponta, no caso aqui, para essa configuração positivo à esquerda e negativo à direita, ele vai apontar para cá, né? Deixa eu usar outra cor, que essa aqui ficou muito claro. Campo elétrico total, ele aponta para cá. O que a gente pode observar também pelas linhas de campo, que pegaram um ponto P aqui, por exemplo, lembrando que a gente, da definição de linha de campo, o campo elétrico é sempre tangente à linha de campo. Então, por exemplo, nesse ponto aqui que a gente tem uma linha de campo, o campo elétrico tem que ser exatamente tangente a essa linha. Então, ao longo dessa reta aqui, certo? Que é exatamente o ponto de divisão, separação igual entre as duas cargas, o campo elétrico ele só tem componente horizontal. Nesse caso aqui, para essa separação, vai estar na direção do que a gente chamou aqui, na direção de x positivo, né? Agora, se a gente inverter, se a carga negativa ela ficar aqui à esquerda, né, a gente vai ter a inversão do sentido desse campo elétrico. Ele vai continuar sendo somente o componente horizontal, porém na direção de menos x. Então ele sempre vai ficar apontando aqui na direção da carga negativa, né? Agora essa simetria aqui ela acontece, a gente ter apenas componente na direção de x acontece somente nessa região aqui sobre essa reta que é dada exatamente no centro entre as duas cargas, ok? Então é uma análise interessante do dipolo pela questão de simetria. Exatamente no centro entre a simetria, só existe uma componente na direção de x, né? Ou seja, uma componente horizontal.